Graça e paz, irmãos. A meditação que eu queria trazer hoje é algo que Deus tem falado comigo num texto bastante conhecido, né? É a história da mulher do fluxo de sangue. Essa história corre em paralelo com a história de uma outra pessoa do gênero feminino, a filha de Jairo, né? São duas mulheres enfermas que os médicos não puderam ajudar. O texto que eu vou ler está lá em Marcos capítulo 5, versos 24 em diante. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se em meio à multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Vou repetir: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa história aparece também no livro de Mateus, no capítulo 9, versos de 20 a 22, e também em Lucas 8, versos de 43 a 48. A mulher em questão não tem seu nome conhecido, mas ela ficou marcada como a mulher do fluxo de sangue ou a mulher hemorrágica. Só por ser mulher naquele contexto histórico, já era para ser considerada uma pessoa de não muita importância, praticamente uma pessoa de segunda categoria. Não havia assim a valorização, né, da diversidade de gêneros como nós temos hoje. A Bíblia, no entanto, diz que, aliado a tudo isso, ela enfermava havia 12 anos. É impressionante a capacidade que nós temos de passar tanto tempo em meio à provação, em meio à dificuldade, procurando soluções sem encontrar. É impressionante a nossa capacidade. Segundo a lei, quem ou que ela tocasse se tornaria impuro. Aí eu vou explicar para vocês. A lei que os judeus, à época, eles estavam sujeitos, está lá no livro de Levítico, capítulo 15, 19, esclarece esse ponto. Levítico 15, verso 19, está escrito assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde, né? Isso era para aqueles 7 dias. Então, eu estou lendo isso para você entender o contexto. Ela estava há 12 anos, não há 7 dias nessa situação. Então, conforme aquela lei, ela permanentemente, que estava ali permanentemente com aquele fluxo, ela estava permanentemente impura, né? Ela soube então que Jesus passaria ali e tomou uma decisão. Após tanto tempo de fraqueza, tanto tempo de exclusão, ela era impura e de dor. Ela disse no seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. A gente pode passar muito tempo em provação, em impureza, em exclusão, em dor, mas tem um limite. Chega uma hora que a gente tem que dizer: eu vou fazer alguma coisa, eu vou sarar, eu vou tocar as vestes de Jesus, eu quero mudança de vida. Ela não se importou muito com o que as pessoas pensavam, né? Ela tinha chegado no limite dela. Certamente ela ficou com medo, ela sabia da lei, ela sabia do que pesava sobre ela. Mas eu fico imaginando que aquela mulher veio ali em meio àquela multidão. A Bíblia não descreve como algumas pessoas, era uma multidão. E ela ali, há 12 anos enferma, fraca, imagino que anêmica, né? Abatida. Mas ela fez um esforço físico, ela ali se esgueirando, se disfarçando, tensa. Naquele empurra, ela foi lá e tocou nele. Ela deve ter sentido medo, sim. Mas ela superou esse medo, ela foi lá e tocou em Jesus. Ela já vinha há esses 12 anos procurado todos os médicos, todos os recursos. Já devia estar, a Bíblia diz aqui, que ela não só não tinha encontrado cura, pelo contrário, indo a pior, né? Já estava sofrendo todas as contraindicações de todo tipo de tratamento, né? E ela
foi ali, já tinha tentado tudo, já tinha dado chance para tanta coisa, mas ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. Sempre tem alguém, algum lugar onde Jesus está. A gente tem que ir lá, é aonde Jesus está, porque é ali que tem cura. A gente não pode desistir disso. Ela então superou isso, a opinião alheia, os medos, os dogmas, e foi ali e tocou em Jesus e sentiu no seu corpo que aquele fluxo parou. Eu queria me deter nisso aqui um pouquinho e falar do ponto do que Deus tem falado ao meu coração. Que Ele quer que nós desenvolvemos essa fé. Nós temos aqui 3 momentos e 2 tipos de toque diferentes. Um primeiro momento, que é um primeiro toque, nós temos a fé da multidão, né? A multidão tocava em Jesus, empurrava, espremia aquele vulgo-vulgo, né? Quem já foi estádio de futebol sabe como é que é, né? Você vai andando, quando você vê, você tá lá na arquibancada, você não sabe nem como é que você entregou o ingresso, né? É aquele negócio, todo mundo aperta todo mundo, mete a mão em todo mundo, aquela confusão. E espremer de Jesus para lá e para cá é aquela fé curiosa, é aquela fé que vai com as outras, né? Maria vai com as outras, é aquela fé que quer assistir, mas que não quer cultuar. A gente vê isso no nosso meio hoje. Eu me incluo. Eu durante muitos anos tive no meio da multidão. É a fé que canta, que tem performance e que não adora. É a fé que mexe com a emoção, que vem na frente, que fala, que pula, sapateia, esperneia, mas que não envolve ninguém. Que alimenta o ego, mas não se submete. Que não faz o que é preciso, porque aquilo lhe causa desconforto, aquilo lhe assusta, desconforto emocional ou desconforto físico. É uma fé que alimenta eventos, que move multidões, que é religiosa, que sara a culpa, mas não sara a terra. Não é aquela fé que a Bíblia diz que vai sarar a nação, porque é multidão, mas não é o povo que se chama pelo nome do Senhor. É quase uma superstição. Se alegrando sempre com a cura dos outros, se animando com os milagres dos outros, dando sempre testemunha do que aconteceu com os outros, mas a gente mesmo não querendo no fundo ser tratado, ser curado, né? Não querendo dar o nosso próprio testemunho, porque há um custo, há algo mais que precisa ser feito, a gente acaba se transformando naquela figueira que a Bíblia diz, que tinha aparência, né? Tinha toda a folhagem, mas não tinha um fio. E muitas vezes a gente não percebe que a gente é a figueira sem fios. Esse foi o primeiro toque, o primeiro momento. O segundo momento, porque há alternativa para isso aqui. Há um outro tipo de toque que a gente pode tocar. É a fé da mulher. Essa mulher que a gente já descreveu aqui, vinha de um fluxo recorrente, e ela foi ali naquele esforço, e nós vimos, ela tocou em Jesus. Ela foi focada até o fim. Ela acreditou até o fim. Ela se cansou. Tem uma hora que a gente se cansa da gente. Eu gosto muito de uma oração que a pastora ensinou a fazer: Senhor, me liberta de mim mesma. Um dia eu cansei, irmãos. Eu cheguei aqui arrastando um casaco vermelho e uma corrente, um balde de coisas, de traumas, de rancores, de amarguras, de invejas, de doenças de alma, de dogmas, de legalismos e religiosidade. São 24 anos servindo a Jesus. Mas glória a Deus, um dia Deus me achou, eu me levantei e falei: chega disso, eu quero um relacionamento. Eu tinha ouvido falar de Jesus, que nem essa mulher. Eu falei: é nesse lugar, eu vou até o fim, eu vou perseverar. Muita gente, nem sempre tive apoio, nem sempre eu tive aquele incentivo, nem sempre as circunstâncias dão incentivo, nem sempre a família dá incentivo, o patrão dá incentivo, o esposo ou a esposa dão incentivo, mas é você com Deus. Ela tocou pensando, crendo que se minimamente ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Ela tocou ali com intenção de obter graça, de obter cura, de obter transformação. A Bíblia não diz que ela era uma pessoa boa, a Bíblia não fala do desempenho dela, a Bíblia não diz nada do passado dela. Pouco importa, é para frente que a gente tem que olhar, é na frente que Jesus está para a gente tocar. Aquela vida que dia após dia, por 12 anos, havia deixado ela enfraquecida, minado suas forças físicas e emocionais. E pior, aquela vida, aquela vazão, aquele fluxo que havia expurgado ela do culto a Deus, do exercício de guardar os seus mandamentos no meio da comunhão com o próximo.
Ela não tinha mais contato com ninguém, ela se fechou, ela ficou com medo, ela ficou apreensiva. Ela foi levando uma vida reclusa. Eu fiz isso comigo mesma. Que exercício difícil sair para fora. Ai, Dori, que coisa feia sair para fora, que pleonasmo. A gente sai para muita coisa e não sai para fora. A gente sai para o evento social, a gente convive num esforço imenso de cortesia e civilidade, mas eu estou falando de sair para se envolver, de sair para ser envolvida, de correr o risco de se envolver com outra pessoa. Eu estou falando de amizade, eu estou falando de família, eu estou falando de lado a lado, de ombro a ombro, e o risco dessa pessoa te decepcionar. Deixa eu te animar. Você também pode decepcionar essa pessoa. Vamos aí, você já deu chance para tanta coisa. Eu já tinha dado tanta coisa, chance para tanta coisa. Eu enfrentei esse medo de conviver com os outros e me decepcionar. Tem sido tão bom. Tem sido tão bom. Mesmo quando não é bom. Mesmo quando não é bom. Esse foi um segundo toque. Nós temos aqui um terceiro momento, que é o poder de Jesus, né? Jesus, então, quando ela o tocou, ele parou e perguntou quem o havia tocado. As pessoas, eu não sei se é por causa do filme do Coppola, o Jesus de olho azul, aquele homem bonito, educado, aquele homem sempre manso. Mas pensa um vulco-vulco, uma pessoa lá no meio daquela multidão. Quando eu pensei em multidão, pensei na entrada do estádio de futebol. É muito no Mineirão assistir o Atlético. E eu fiquei pensando em Jesus parasse ali e me tocou. Eu falei assim, não, gente, eu tenho certeza que fez um silêncio. Jesus, ela tocou ali, dali saiu aquele poder, aquela virtude. Jesus parou. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus está te perguntando. Ele se interessa. Se você for abertamente tocar, eu quero entender essa palavra, eu quero entender o que é essa vida, eu nunca tive essa vida abundante, eu quero ter, eu quero sarar, eu quero curar. Ele vai querer saber de você. Quem me tocou? Jesus perguntou. E ele havia percebido isso porque aquele não foi um toque da multidão. O toque da multidão era casual, era um toque diferente. Era um toque de alguém que apelava a ele com uma necessidade. Ali despertou o amor de Jesus. Ali, como sempre acontece quando Jesus para e olha para a gente, ele começa a estabelecer um canal íntimo. Mesmo que seja um pequeno começo, ele estabelece ali um relacionamento com a gente. E foi isso que Jesus fez com aquela mulher. E ela obteve muito mais do que ela pediu. Ela obteve o natural, o visível, a cura, o fluxo de sangue secou, passou, e ela obteve o sobrenatural. Porque Jesus respondeu para ela: vai em paz, minha filha. Primeira coisa que ela obteve. Que dinheiro de médico nenhum, remédio nenhum vai te dar paz. Você pode até dormir com remédio, mas ele não descansa. O sono não descansa. A paz descansa a gente, mesmo que você durma 4 horas por noite. Vai em paz. Seja livre do seu mal, a sua fé te salvou. Jesus deixa claro aqui que as vestes dele não tinham poder. Ele não disse, vai que as minhas vestes te salvou. Não, mas a tua fé te salvou. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a fé, ela é dom de Deus, ela não vem de nós. Ela foi tocar em Jesus já crendo que alguma coisa operaria. Não sabia o que ia acontecer, mas ela cria que se ela tocasse, ela sararia. A gente tem que crer e tocar em Jesus e não esperar que ele toque na gente e aconteça alguma coisa. Vimos isso hoje na escola dominical. É justamente o contrário. E ali ela obteve muito mais do que ela pediu. Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é muito mais que suficiente. Ele é muito mais do que abundante. Ele vai muito acima do natural. Jesus vai mesmo no sobrenatural. Ela não deixou a multidão impedi-la. Ela superou o desconforto, o empurra, o medo. Ela focou naquilo e Jesus achou dela. Achou aquela mulher. Ela já tinha colocado a esperança em tanta coisa. Quando ela colocou a esperança em quem realmente podia fazer algo, que eu tomei uma posição, eu tiro pela minha vida. Quando eu tomei uma posição, eu vou me envolver. Eu vou deixar Deus me tocar. Eu vou fazer o que for preciso. A cura veio. A cura começou. O relacionamento se estabeleceu. Concluindo, irmãos, o evangelho não é um cardápio para a gente escolher a refeição que a gente mais gosta, saborosa e nutritiva. O evangelho é a refeição. É a refeição que cura, que transforma, que liberta e que salva. Jesus veio, se fez homem, hoje nós vamos lembrar disso.
Ele se envolveu profundamente, para que a gente obtivesse essa salvação. Ele não foi ali superficial assistir, ele não deu a alma dele para salvar a sua alma, ele deu tudo, ele verteu sangue, ele foi moído, diz a palavra de Deus, pelos nossos pecados e as nossas dores, mas ele ressuscitou no terceiro dia e triunfou sobre a morte. Aleluia! Aleluia! Ele levou até as últimas consequências esse envolvimento conosco. Ele veio e pode mudar a minha e a sua vida. Toque em Jesus esse dia, né? Toque em Jesus agora. Toque. Mas toque valendo. Toca valendo em Jesus. Se você for sinceramente, se você se abrir, mesmo com as suas falhas, mesmo com qualquer limitação que você acha que tenha, toque em Jesus. Ele vai parar e vai te ouvir. Vai querer saber quem foi que o tocou. Comprometa-se, se envolva no projeto de mudar a sua própria vida. Jesus se fez homem porque Ele sabe como é. Ele sabe como é para você, Ele sabe como é para mim, como é difícil. Mas Ele veio ser o nosso Senhor e Salvador, Ele não veio ser o nosso comparsa. Requer comprometimento, envolvimento real, visceral. Creia e confie nele. Vá aberto e sinceramente, e Ele vai começar a produzir essa fé que cura, essa fé que realmente transforma. Te agradecemos, Pai, pelo seu investimento na nossa vida, pela tua palavra, pelo teu sacrifício, por tão grande amor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não precisava de nós, mas o Senhor quis criar a gente, o Senhor quis nos amar, o Senhor quis nos salvar de nós mesmos, do poder das trevas. O Senhor ressuscitou e está vivo e prometeu que vai voltar, e eu sei que o Senhor vai voltar. Ajuda-nos, Deus, a nos preparar e preparar as pessoas à nossa volta para isso, para que a gente possa viver esse amor plenamente juntos na eternidade. Muito obrigado pela cura, muito obrigado pelo processo, que até para isso precisamos do Senhor para viabilizar. Dá-nos essa fé, Senhor, que cura, que estabelece um canal, um relacionamento com o Senhor e a perseverança para continuar, Pai, em nome de Jesus.